todos que nos acompanham pela UIF TV. Vamos dar início à nossa aula da Faculdade Teológica. Hoje com uma nova disciplina, a disciplina de armatiologia. Bem, nesse momento você pode se preparar, pegar o seu caderno, sua caneta, e nós vamos começar a nossa aula. Shalom, Elizabeth. Seja bem-vinda. Deixa eu adicionar os outros alunos aqui, nossa aula. Enquanto isso, se prepare, pegue papel, caneta, você pode precisar escrever nessa aula. Amém? Glória a Deus. Estou chamando aqui nossos queridos internacionais. Às vezes alguém pergunta pelo Facebook. Tem que ficar conectado em tudo, irmãos. Glória a Deus. Uma matéria muito interessante, uma disciplina que nos ajuda a entender a teologia, nos dá uma base de compreensão muito grande para a teologia. Né? São 3 disciplinas que nós falamos que estão interligadas e que elas são muito importantes. A disciplina de soteriologia, a disciplina de antropologia e a disciplina de armatiologia. Bem? Então vamos orar, vamos começar como nós sempre fazemos, temos o hábito, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir que o Senhor nos ajude, nos abençoe nessa aula de hoje. Amém? Se coloque diante do Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos, meu Deus, abrir as nossas portas para nos aproximarmos, Senhor, da Tua presença, do entendimento, do conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade. Nos abençoe nesse dia de hoje, nos ajude nessa aula, que nós possamos, Senhor, aprofundar nos conhecimentos, compreender a Tua vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok? Então eu quero que você escreva no seu caderno, se você ainda não escreveu, a palavra armatiologia. Ok? Com H. Armatiologia. Armatiologia é a doutrina que estuda sobre o pecado. Em grego, o vocábulo correspondente é armáteno, verbo, e armatia, o substantivo. Ambos os termos se referem ao pecado. O Novo Testamento emprega várias palavras em grego para descrever o pecado nos seus vários aspectos, no qual os mais importantes são. Então escreva no seu caderno definições principais sobre o pecado. Então nessa disciplina, o nosso objeto de estudo será o pecado, ou, por assim dizer, o efeito do pecado na vida do homem. Nós sabemos que o homem, ele era um antes do pecado, e ele passou a ser outro depois do pecado. E isso é algo que nós devemos começar a compreender. Qual o efeito do pecado sobre a vida do homem? Não é? Então, primeira definição, com H, armatia, que significa, escreva ao lado, transgredir, praticar o mal. Então, armatia significa alguém que pratica a maldade. O pecado, ele é um ato originário da maldade.
Número 2, segunda definição. Adikia, com K, que significa literalmente injustiça, maldade ou iniquidade. O termo pode ser descrito como falta de amor, porque todos os delitos surgem por falta de amor ao próximo. Adikia também é o pecado como poder agindo na pessoa para escravizar e enganar. Então escreva também adikia. Além de iniquidade, injustiça, escreva poder do pecado agindo sobre a pessoa. Interessante essa definição, porque nós vemos aqui que o pecado é uma forma de poder maligno que age na vida daquela pessoa, que influencia a vida daquela pessoa. Ok? Outra forma é anomia. Anomia, que significa ilegalidade ou iniquidade, trazendo o conceito de rebeldia contra a lei de Deus. Então, alguém que peca é alguém que está cometendo uma ilegalidade no mundo espiritual. É alguém que cometeu um crime. Escreva isso. Um pecador no mundo espiritual e pela teologia é um criminoso. Essa é a definição jurídica para você descrever um pecador. Ele é um criminoso. Ele é alguém que burlou, é alguém que fez uma prática fora a lei de Deus. Ele é um criminoso. E sobre cada crime se impõe uma sentença. Escreva aí, sobre cada crime se impõe uma sentença. Ok? Quando nós estudamos a Constituição do país, ou uma Constituição de lei de qualquer outro país, nós vemos que para toda infração da lei cabe uma sentença. Obviamente, um julgamento e uma sentença. No mundo espiritual, o pecado ele representa quando a pessoa infringe uma lei espiritual. Então, quando há, pela Bíblia, pela teologia, um pecado, houve ali uma contrariedade a um princípio da lei de Deus. A lei de Deus ela foi quebrada, ela foi infringida. Ok? Olha que outro termo interessante, a palavra apistia. Apistia. Apistia significa incredulidade ou infidelidade. Incredulidade ou infidelidade. Então, missionária Cleide, isso aqui responde àquela ministração que a senhora fez outro dia. Porque o que não é feito pela fé é pecado. Porque uma das definições de pecado do grego é incredulidade. Né? Então, se alguém faz alguma coisa fora da fé, ou seja, aquilo que não é pela fé, é incredulidade. Né? Incredulidade não é ausência da fé. Então, uma das definições de pecado, apistia, é incredulidade. Por isso que tudo que é feito fora da fé é pecado. Interessante isso. Deus fez a nossa vida para que nós nos movemos 100% pela fé. Ok? Pela credulidade. Essas definições, nós podemos tirar a conclusão de que a essência do pecado está no egoísmo e é apegando do ser humano as coisas ou prazeres para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. Juntando essa matéria com o conceito que nós aprendemos em antropologia bíblica, a fonte dos pecados, a origem dos pecados, ela está na alma. Das três estruturas do homem, do corpo, da alma e do espírito, a estrutura que é uma fonte do pecado é a alma. Ok? Nós vamos entender isso. Nós vamos ver que o pecado, na verdade, ele é
uma deterioração dos instintos da alma. Por causa do pecado, aquilo trouxe uma deterioração. Então, outras definições de pecado. Letra A: transgressão ou violação da lei. Desordem. Olha que definição interessante. Desordem. Anarquia. É uma suma rebelião contra Deus. Literalmente, transgressão significa ir além do limite. Os mandamentos de Deus são cercas, por onde assim podemos dizer que impedem o homem de entrar num território perigoso e não sofrer prejuízo à sua alma. Então, pecado também é uma transgressão da lei. O que é transgressão? Ir além do limite que Deus estabeleceu. Injustiça. Justiça é um procedimento de acordo ao direito. Quando isso falta, se trata de injustiça. Delito contra Deus, ou seja, crime. Delito significa crime. Desobediência, ou literalmente, ouvir mal. Olha que definição interessante de desobediência. Ouvir mal. A desobediência, ela é fruto da pessoa não ter uma interpretação correta, uma audição correta. Letra E: é uma dívida contra Deus. A Bíblia fala que o homem deve, a palavra deve, de Mateus 6,12, vem de dúvida, a Deus e guarda os seus mandamentos. Todo pecado cometido é uma contração de uma dívida. Incapaz de pagá-la, a única esperança do homem é ser perdoado e ter a remissão da sua dívida. Ok? Então o pecado é uma dívida que o homem não tem como pagar. E aí nós entendemos a matéria de soteriologia. Por isso que Jesus teve que pagar o preço. Porque nós nunca teríamos como pagar o preço do pecado. Iniquidade, nós já vimos que significa falta de reconhecimento do direito, né? Ou dos princípios imutáveis de justiça. Glória a Deus. Temos aqui uma reflexão. Incredulidade. Todo pecado tem a sua raiz na incredulidade. Ou seja, todo pecado é uma falta de fé. Ainda outras definições: queda, falta ou cair para um lado. No grego, da onde se conhecia a expressão cair no pecado, pecar. Então, por que queda? Essa definição de queda? Porque o homem estava em um nível e foi para outro nível. Ele caiu da sua posição. Impiedade, que vem de uma palavra que significa sem adoração ou reverência, sem amor ou devoção pelas coisas de Deus. Erro. Escreva essa definição: errar o alvo. Então, uma outra definição do pecado é errar o alvo. Ou seja, quando alguém peca, significa dizer de que ele saiu do alvo específico de Deus para a sua vida. Ele se desviou do alvo de Deus. Então ele errou o alvo. Uma das definições de pecado é errar o alvo. Deixa eu ver aqui. Tem alguns princípios. Muito bem, escrevam aí um subtítulo: A origem do pecado. A origem do pecado. Onde começou o pecado? Onde começou o pecado? O pecado
ele foi criado onde? De Deus? Será que Deus pode pecar? O pecado veio do homem, então, onde começou o pecado? Bem, filósofos, psicólogos, teólogos, cientistas e muitos outros têm ocupado com o mistério da origem do pecado. Os resultados das suas pesquisas diferem muito entre si, mas a Bíblia nos dá uma definição correta. Então, primeiro conceito, a origem do pecado jamais ela poderia ser de Deus, porque Deus é santo, Deus é luz, e em Deus não habita trevas. Deus ele não pode ser tentado pelo mal, e também Deus não tenta ninguém, ok? Nós não podemos atribuir uma tentação a Deus. Então Deus ele não tenta, né? Deus permite uma prova. Nós vimos isso no jejum de Esther. Mas uma prova não é Deus provando. A prova é Deus permitindo um recurso legal do mundo espiritual, da lei do mundo espiritual, para que aquela pessoa ela tenha acesso a algo. É uma prova, é um recurso legal. Então não é nem correto teologicamente dizer que Deus prova, e sim que a prova é um recurso espiritual para que a pessoa tome posse de alguma coisa. Então, nessa definição, Deus, ele não criou o mal, significando o castigo dos povos e desobedientes. Segundo conceito, a origem do pecado também não foi no homem, ok? O primeiro pecado não foi quando Eva comeu a maçã e deu a maçã ao seu marido. E aí causou toda essa confusão que nós vemos hoje. O homem foi por Deus criado à sua imagem e à sua semelhança. Então o homem foi criado perfeito. Diz a Bíblia no livro de Gênesis que quando Deus criou, ele usou a expressão: e tudo foi muito bom. E a Bíblia diz que Deus fez o homem reto. E quando Adão e Eva foram criados, então, o mal já existia no mundo espiritual. Quando Deus criou Adão e criou Eva, o mal já existia. Então, a origem do pecado, ela foi num anjo, okay? Que se chamava Lúcifer, se chama Lúcifer. Jesus revela a origem do pecado. Ele disse: o diabo foi homicida desde o princípio. E João diz: o diabo peca desde o princípio. Então o primeiro pecado, ele foi no mundo espiritual. O diabo, antes de pecar, ele era um querubim, ungido para proteger. Ezequiel 28:14. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Olha, para dizer que esse anjo aqui andava no monte santo, quer dizer que era um anjo de alta patente. Porque o monte na Bíblia é um lugar que descreve a casa de Deus. É um local que descreve a morada de Deus. Por isso que o Salmo 24 fala: quem subirá no monte santo do Senhor? Então o monte santo na Bíblia é um lugar altíssimo. É um lugar aonde nem todos têm acesso. É um lugar de alta patente. E aí então a gente vê que era um anjo que ficava muito próximo de Deus. Era um anjo que ficava próximo de Deus, né? Dizem alguns estudos teológicos que Lúcifer, ele era o anjo responsável pela adoração. Nós veremos aí na Bíblia algumas traduções que falam de Lúcifer ligados à música, a tamborins, a pedras preciosas que emitiam, né, brilho, né? Ele era um anjo cheio de pedras preciosas, era um anjo cheio de glória. E algumas teses teológicas dizem que foi exatamente isso que fez com que Lúcifer pecasse. Porque como ele era responsável em pegar a adoração
adoração e levar até Deus. Quando é que a gente vê isso na Bíblia? O livro de Ezequiel fala que ele se corrompeu com os seus negócios e com as suas transações. Então, os teólogos acreditam que aquela linguagem ali representa exatamente o diabo coletando a adoração e levando até Deus. Então, nessa colheita de adoração e levando até Deus, ele começou a ficar ensoberbado. Por quê? Porque ele pegava a adoração e ele sentia a adoração e ele começou a querer a adoração para ele. Olha que negócio interessante. Ele começou por isso que também há uma linha teológica que diz que o levita, ele é muito tentado na área do ego. Por quê? Porque de certa forma o levita, ele colhe a adoração e entrega para Deus, né? A igreja está adorando com a ministração. Então é muito interessante isso, né? E o diabo, ele odeia essa parte, porque Deus tirou da mão dele e entregou ao homem, né? Então nós vemos que isso é muito interessante. Ele era um demônio de alta patente, não era qualquer demônio, era um demônio ungido. O que significa dizer que Lúcifer era um demônio ungido? Escreva que isso é interessante. O que significava dizer que o diabo era um querubim ungido? A expressão ungido, ela tem uma expressão na Bíblia muito interessante. A expressão ungido, toda coisa que é ungida, ela tem algumas características. Uma das características está atribuído a ela poder. A unção, ela recolhe poder, separação e presença do Espírito Santo. Então, por exemplo, quando nós falamos o nome assim, Jesus o ungido, quando Jesus ele fala assim, o Senhor me ungiu. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Messias, a palavra Messias significa ungido. Quer dizer o quê? Quer dizer que o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus. Por quê? Porque ungido significa que sobre ele veio poder, que sobre ele veio a manifestação do Espírito Santo. Quando você vai olhar na Bíblia, a unção ela é um símbolo do Espírito Santo. Assim como o sangue é um símbolo de Jesus, a unção é o símbolo do Espírito Santo. Por isso que no tabernáculo, os utensílios do tabernáculo eram ungidos com sangue e eram ungidos com óleo. Por isso que toda unção com óleo, ela é eterna. Por quê? Porque o óleo da unção representa o Espírito Santo. Uma vez ungido, sempre ungido. Por isso que uma vez pastor, sempre pastor. Uma vez obreiro, sempre obreiro. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, e Deus não retirará a unção que Ele colocou sobre vós. Por quê? Porque tudo que Deus toca, tudo que Deus unge, vira eterno. Por exemplo, o diabo ele não vai morrer nunca. Porém, a unção que está sobre ele vai ser para a maldição dele eternamente. Ou aquilo seria para a bênção dele eternamente, ou será para a maldição eternamente. Porque uma vez ungido para a eternidade. Por isso que não existe esse pastor nada. Ele é um pastor desviado, pode ser, mas não esse pastor. Por quê? Porque quando ele é ungido, um portal do céu abriu sobre ele, para a eternidade. Agora ele pode humanamente fechar a porta dele. Aí é terrível, por quê? Porque ele é alguém ungido por Deus, com o portal de Deus aberto, mas com a porta dele fechada. Então, muito interessante. Então, querubim ungido significava dizer de que Lúcifer era um anjo ungido por Deus. Ele tinha poderes. Ele tem poderes. Tanto tem que opera poderes das trevas. Não é interessante isso? Ou seja, Deus não retirou, não havia como retirar o poder de Lúcifer. O poder dele é restrito, como todo poder. Por quê? Porque todo poder pertence a Deus. Né? A Bíblia diz, meu é o poder, minha é a glória e minha é
a vingança. Então, 3 coisas não é de ninguém. Até o poder que o homem usa, ele usa, mas é de Deus. É delegado a ele. Então, interessante. O anjo Lúcifer, que era um querubim, ele continua tendo poder. Porque uma vez ungido, sempre ungido. Agora, aquele poder será anulado, ele ficará preso eternamente sob correntes e num sofrimento eterno. Então Deus vai anular completamente. Mas é interessante isso, né? Tudo que Deus dá é eterno, é para a eternidade. Tudo que Deus te dá é para a eternidade. A unção que você recebe, a virtude que você recebe, Deus te dá para a eternidade. Aquilo vai ser uma bênção para toda a eternidade, ou aquilo vai ser uma maldição para a eternidade. Aonde nós vemos isso, missionário? A gente vê isso na Bíblia, irmão. A Bíblia, quando você faz um estudo exegético, você vê esse conceito bíblico. Inclusive, quando Arão, ele passou uma sensação muito triste na sua vida, que foi a morte dos filhos, naquele momento, Arão não pôde chorar. Porque Moisés falou a ele, porque naquele momento ele era o sacerdote e a unção estava sobre ele. Isso aí dá um pano para a manga profunda. Porque você vai entender que quando ele chora, qual o problema dele chorar naquele momento? É que ele estava trocando o governo do espírito pelo da alma. E ele não tinha como ministrar cobertura no povo se ele trocasse o governo. Mas aí já é outro tempo, vamos voltar para cá, senão a gente vai longe. Ai, o Beira, senão a gente vai longe. Você tem que vir para essa aula urgente, né, meu Deus? Aqui a gente fica viajando assim, então elas têm que puxar. Então, desde então, o diabo rebelou-se contra Deus. Imagine, irmão, a Bíblia diz que o diabo quis subir até o topo do Monte Santo de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Como não podia ser maior, ele queria ser igual a Deus. Imagine, que coisa interessante. Desde então, o diabo tornou-se o adversário de Deus. E isso, recapitulando, aconteceu antes do pecado do homem. Então, antes do homem ser criado, Deus, isso já havia acontecido no mundo espiritual. Ok? Então, Satanás, do hebraico Satã, ou diabo, em grego diabo, significa em português adversário ou acusador. Ele era Lúcifer, isso é, estrela da manhã. Olha que nome, irmão. O nome do anjo era estrela da manhã. O filho da alva. Está em Isaías 14:13. Mas ele degenerou-se, se tornando o príncipe das trevas. Então, de estrela da manhã para príncipe das trevas. Isso está em Mateus 12:24. Irmãos, está rápido demais, está dando para acompanhar. Dá um ok para mim aí, Elizabeth. Está tranquilo? Está dando para entender? Shalom. Ok, então vamos lá. Pode fechar seu fone agora. Por que Deus permitiu que Lúcifer caísse? Ai, todo aluno teologia faz essa pergunta. O missionário pensou por quê? Deus não sabia que o anjo ia pecar? Pela Bíblia, Lúcifer, ele possuía vontade própria, livre arbítrio, coisa que Deus sempre considera. Então Lúcifer, ele tinha escolha, ele abusou da escolha dele e sofreu as consequências. Foi dos céus, mas tornou-se o contrário do bem, o opositor de Deus. Então nós vimos o que? Entendemos que o pecado, ele foi originado no mundo espiritual e não no mundo físico. Ok? O pecado foi originado no mundo espiritual. Agora, de que maneira o pecado, ele entrou no mundo? O mal do pecado já estava no universo. Porém, no mundo, o homem vivia no paraíso em absoluta inocência, em pleno gozo e em perfeita comunhão com Deus. De que maneira
esse quadro tão perfeito foi desfeito. Então, olha que coisa interessante. No Éden, antes do pecado, o homem vivia com plenitude nos 3 governos espirituais, que é o governo espiritual, o governo de relacionamento, que é o eclesiástico, e o governo financeiro, que simboliza recursos. Então, antes do pecado, o homem já tinha os 3 governos pleno. Como é que eu sei que o homem tinha governo espiritual? Irmãos, o homem via Deus face a face, falava com Deus. Deus descia no Éden e conversava com Adão. Ou seja, Adão tinha o campo de visão do mundo espiritual 100%. Adão via o mundo espiritual como nós vemos cadeira, parede. Era 100%. Veja o que o homem perdeu. E hoje tem que orar para você ver, buscar, entrar nos quartos espirituais. Olha quanto sacrifício. Segundo, governo eclesiástico. Deus deu Eva a Adão e não havia conflito. Não havia conflito de relacionamento, não havia problema da alma. Né? Adão e Eva multiplicariam e teriam governo. E, terceiro ponto, no Éden havia o governo financeiro pleno. Ou seja, Adão e Eva já tinham tudo. O ouro, os diamantes que estavam debaixo das terras, recurso hídrico, plantas, frutas, já tinha tudo, já era tudo dele. Então não havia nenhum problema, o homem já tinha os 3, ou seja, perdeu os 3 governos. Perdeu. Então o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12. Adão e Eva, por um ato de desobediência e conscientemente cometido, abriram a porta por onde o inimigo entrou e com ele todo o mal que trazia. Okay? Então Adão e Eva abriram a porta para Satanás. A arma que o inimigo usou foi a tentação. Então a tentação é uma arma, é um recurso maligno para o pecado. De que maneira veio o diabo a tentar o homem? A Bíblia relata esse acontecimento de modo detalhado em Gênesis 3. Essa narração não é, como os materialistas afirmam, uma lenda, como outros dizem, somente uma explicação figurada, sem nenhum valor real. A Bíblia, ela transmite a verdade. O apóstolo Paulo acreditava no fato descrito em Gênesis, pois ele escreveu sobre ele em Coríntios e Timóteo. O diabo veio na forma de uma serpente. Ele, como um anjo caído, ou como ser de corpo imaterial, um espírito pôde manifestar-se de muitas maneiras, até se transfigurar num anjo de luz. Um dia ele até usou o apóstolo Pedro no trampolim do seu ataque contra Jesus. Então o diabo usou a tentação. Qual foi a estratégia da operação aplicada contra Adão e Eva? O inimigo fez vários ataques, um após o outro, até derrubá-los. Vejamos. O diabo procurou, no primeiro ataque, despertar dúvida sobre a veracidade da palavra de Deus, que é ele que é o pai da mentira. E perguntou a Eva, torcendo a palavra que Deus tinha dito. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore. Mas Deus não havia dito isso, de toda a árvore comereis, mas da árvore da ciência não comereis. Quando Eva, na sua resposta, fez referência ao que Deus havia dito a respeito da árvore do jardim, não comereis dela, para que não morrais, o diabo torceu novamente: certamente não morrerás, e a dúvida foi colocada dentro de Eva. Então aqui nós vemos o processo como o diabo implantou. Primeiro a dúvida.
tinha por alvo pôr em dúvida as intenções de Deus para com eles, ensinando o que Deus não queria que os homens não fossem felizes como ele, pois não gostaria que se tornassem iguais a ele. O diabo disse a Deus que no dia em que dela comeres, sereis como Deus. No terceiro ataque, o diabo despertou neles a atenção de ser igual a Deus. O poder da tentação estava ocupado tanto o entendimento como o sentimento dos olhos. A vontade deles estava sendo conquistada por um desejo ilícito. A vontade deles foi contaminada e o impulso deles. Vamos fazer um gráficozinho sobre o homem. Ok. Vamos fazer. Vamos escrever alguns conceitos sobre pecado agora. Escreva aí os 5 passos da queda do homem. Vamos ver quais foram os 5 passos. Primeiro passo, olhou. Gênesis 3:6. Olhou. Segundo passo, desejou. Desejou. Terceiro, ele olhou, ele viu. Primeiro passo, ele viu. Segundo, ele desejou. Olha para você ver como o pecado não passa, né, irmão? Primeiro ele olhou, entrou no campo espiritual de visão. Depois ele desejou no coração. Depois ele executou, tomou. Quarto, ele comeu. Aí o negócio complicou, missionário. Quando comeu, o negócio ficou estreito. Quinto, ele morreu. Então, quinto aí já é uma consequência. Okay? Quinto já é uma consequência. Reparem que nesses 5 passos nós temos a ação do espírito, da alma e do corpo. Quando ele olhou, ele viu, e nós aprendemos em antropologia que a visão, ela é uma atribuição do espírito. O espírito é que trabalha com o processo de visão, de interpretação. Segundo, ele desejou. Nós aprendemos que o desejo é uma coisa da alma. A alma deseja. E terceiro, ele tomou, ou seja, o corpo, ele pegou com o corpo, ele executou. Então você veja que no pecado foi envolvido os 3, o espírito, a alma e o corpo. E no quarto, somente no quarto, ele consumou o pecado, na verdade. Né? Por quê? Porque Deus não disse que não podia olhar, Deus não disse que não podia pegar, Deus não disse que não podia comer. Então, no momento que Eva come, ela consumiu o pecado, ela concretizou o pecado. Okay? E 5, obviamente, a morte. Glória a Deus. Vamos ver algumas diferenças do pecado do homem e do pecado de Satanás. Ok? Então eu quero que você faça o seguinte, no seu caderno, escreva no meio
pecado, pecado. De um lado, escreva homem, do outro lado, escreva Satanás. Ok? Agora, puxa uma setinha embaixo de homem e uma setinha embaixo do chifrudo, Satanás. Tem um pastor que fala assim, chifrudo. Colocou? No homem, escreva desobediência. E em Satanás, escreva rebeldia. Vamos entender a diferença. Embaixo de desobediência, escreva ser independente de Deus. Ser independente. Embaixo de rebeldia, escreva ser Deus. Agora, no meio, faça um círculo e escreva autodomínio. Autodomínio. Vamos entender um pouco isso? Então, primeiro, qual é a diferença do pecado do homem para o pecado de Satanás? A diferença e a maior gravidade é que, quando o homem pecou, através da desobediência, ele quis ser independente de Deus. Ou seja, o que é interdependência? Independência é não depender. Ou seja, quando o homem desobedeceu, ele agiu fora de Deus. Isso foi o pecado do homem. Ele agiu fora da vontade, fora da dependência. Mas o erro de Satanás foi mais grave. Por quê? O homem não quis ser Deus, mas o diabo quis ser Deus. Aí é diferente. Ele quis tomar o lugar de Deus. Aí, para esse pecado, não é uma desobediência, é uma rebeldia. Então, qual é a origem do significado do pecado da rebeldia? É quando a pessoa quer tomar o lugar de outra. Ela é rebelde porque ela não aceita o lugar do outro. Então, o pecado de Satanás foi a rebeldia. Ou seja, ele quis ser igual a Deus, ele quis tomar o domínio de Deus. Já o homem não quis tomar o domínio de Deus. O homem quis ser independente ao domínio de Deus. É diferente. Então, enquanto o diabo queria tomar o domínio que era de Deus, achou que era possível. Por quê? Porque ele tinha poder, ele era ungido. Ele era ungido. Teologicamente você fala assim. Se eu falasse na igreja, dá dor de barriga, né? Falasse no culto de domingo, mas o diabo era ungido, irmão. O capeta era ungido. Aí se tivesse alguma luz de misericórdia missionário. Mas, irmão, é teologia, amém? Eu continuo crente, pode ficar na meio. Mas é um conceito teológico. O diabo, Satanás, Lúcifer, continua ungido. Por quê? Porque uma vez ungido para a eternidade. Só que ele usa a unção para o mal. Como ele usa a unção para o mal, vai recair sobre ele uma sentença, um juízo. Por quê? Porque no mundo espiritual ele infringiu uma lei, ele é um criminoso. E para todo criminoso há uma sentença legal, há um juízo legal, mas ele continua ungido. Não deixou de ser ungido. Ok? Então, comparando, agora que está começando, parece que a gente começou a entrar mais ainda agora. Aí a aula vai acabar. Tem aluno que fala assim, missionário, quando a gente entra num negócio aí, acaba a aula. Eu digo, vamos entrar no negócio aí. Então, a rebeldia é querer ser igual. Essa foi a gravidade. Agora, a diferença
Satanás, como o pecado do homem, tem a ver com o autodomínio. Ou seja, o homem, ele tentou sair do domínio de Deus. E Lúcifer tentou tomar o governo de Deus. São coisas diferentes, né? Uma coisa é alguém tentar tomar o lugar do rei. Outra coisa é alguém desobedecer o domínio do rei. São coisas completamente diferentes, né? Sim. Quer perguntar, Elizabeth? Se abrir o fone, pode perguntar. Não, quer perguntar? Sim. Ah, ok. Fechado. Ok. Então, nós vimos essa diferença. E o pecado, ele sempre vai estar relacionado ao ego. Escrevam abaixo.